Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, quero convidar você a inscrever-se e também acionar o sininho das notificações, porque isso é muito importante para você receber, as notificações dos vídeos postados aqui. Você que já é inscrito, muito obrigado por já estar acompanhando o meu conteúdo. E eu quero pedir que vocês assistam o vídeo até o final, E se puderem, se gostar, deixar aí o joinha, o like para fortalecer o canal. O like é muito importante, porque aí a plataforma do YouTube entende que o vídeo é importante e ela automaticamente anuncia para outras pessoas, tá bom? Se você puder me ajudar, também compartilhando este vídeo nas suas redes sociais, com amigos, família, irmãos da igreja, enfim, todos aqueles que amam a palavra de Deus e amam a escola dominical. Nós estamos estudando na classe dos adultos, os ataques contra a igreja de Cristo. Olha aí que coisa maravilhosa, As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E nós já vamos para a lição de número 4. O tempo passa muito rápido, Estamos aí já no terceiro trimestre e esta aula vai ser estudada em classe no dia 24 de julho de 2022. O título da nossa lição é a sutileza da normalização do divórcio. O texto áureo está em Mateus 19:6, diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A lição bíblica em classe também é muito importante que você realize a leitura bíblica em classe, porque a lição é embasada na leitura bíblica em classe. Então é muito importante que você leia, está em Mateus capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 9. Leia com atenção, várias vezes, se possível, se necessário, até que você entenda realmente o que o texto bíblico está dizendo. E toda lição, ela tem uma palavra-chave, E qual é a palavra-chave da aula de hoje? A palavra-chave é divórcio, divórcio. A lição, ela tem 3 pontos, 3 pontos. O primeiro, o divórcio no contexto bíblico. Nós vamos ver aí o divórcio no Antigo Testamento e também o divórcio no contexto do Novo Testamento. O que o Antigo Testamento diz sobre isso e o que é que o Novo Testamento diz sobre o divórcio. No ponto 2, estaremos estudando a sutileza da normalização do divórcio, como Satanás tem, de maneira sutil, colocado, digamos assim, na mente, na cabeça de muitas pessoas, sobre o divórcio, sobre a normalização e a banalização do casamento, Então, o diabo tem trabalhado muito nessa área. E por fim, nós vamos ver o divórcio e a prática pastoral. Como o pastor deve pastorear a pessoa divorciada. Isso é muito importante, porque ainda há certo preconceito, para quem se divorciou. Muitas igrejas ainda não têm a mente aberta para esse tipo de pastoreio, simplesmente abandonam a pessoa
e se esquecem de que a pessoa é um ser humano e é um crente em Cristo Jesus. Aconteceu uma fatalidade, né? Mas ele é um crente em Cristo Jesus. Nós vamos ver como que deve ser o trabalho pastoral neste caso, ok? Então vamos para aqui o primeiro ponto. Vamos para o primeiro ponto. Nós vamos aprender aqui nesse primeiro ponto o divórcio no contexto bíblico. Então, no subtópico 1, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Então, na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Na leitura bíblica em classe, nós temos aqui o tripé do casamento. Primeiro, o casamento deve ser heterossexual, entre um homem e uma mulher. Segundo, o casamento deve ser monogâmico, tá? Somente um homem e somente uma mulher. E em terceiro, ele deve ser indissolúvel. Essa é a regra do casamento, do matrimônio, tá bom? Então, o divórcio no contexto do Antigo Testamento havia algumas exceções. Nós vamos ler Mateus capítulo 24, né? Ou melhor, Deuteronômio capítulo 24. Nós vamos estar vendo aqui algumas, como o Antigo Testamento lidava com essa questão do divórcio, né? Capítulo 24 de Deuteronômio, no versículo 1 ao 4, diz assim: E quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, que era a carta de repúdio, né? E lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. E se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe o der na sua mão e a despedir de sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ok? Então aqui a Bíblia diz que a permissão era quando um homem se casava com uma mulher e ele encontrava nela coisa feia, né? No hebraico, ervat davar, coisa feia, ou seja, alguma coisa vergonhosa, né? E aí, com o tempo, os judeus se dividiram entre as interpretações desta expressão coisa feia. Temos a escola do Rabino Shammai, né, que ele dizia que essa coisa feia era fornicação, então não era qualquer coisa, né? O homem não podia dar carta de divórcio, de repúdio, para uma mulher por qualquer motivo. Já o Rabino Hillel, que era um pouco mais liberal, ele banalizou, digamos assim, né, na minha visão, com todo respeito, banalizou esta expressão coisa feia. Por quê? Porque ele dizia que até se a mulher queimasse a comida ali quando estivesse cozinhando, ele poderia dar a carta de divórcio, porque aquilo era uma coisa feia. Então, mas o que importa aqui, na verdade, é essa permissão que havia no Antigo Testamento. Porém, nós vamos ver que Jesus ele cita a essência dessa permissão. Ele vai dizer assim que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração das pessoas daquela época, né? Subtópico 2, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Então, o plano original de Deus, como eu já disse, é que o casamento
dure para todo sempre, tá bom? Então Jesus ele rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, porque eles banalizaram, né, o casamento e normalizaram de certa forma o divórcio. Então Jesus vai estabelecer uma regra, uma exceção para a regra, que é o que está no texto bíblico aí, na leitura bíblica em classe, né? Então, aquele que deixar a sua mulher não sendo por prostituição, lembrando que essa palavra prostituição é o grego porneia, que na verdade significa toda relação sexual ilícita, tanto a fornicação como o adultério e todo tipo de relação sexual que não está no padrão bíblico. Então isso é prostituição. Então Jesus estabeleceu no Novo Testamento aquilo que justificava o divórcio, somente a infidelidade conjugal. E aí vem o apóstolo Paulo e também, né, com autoridade inspirado por Deus, com autoridade divina, ele escreve também aos Coríntios, ensinando a questão de mais 2 permissões para o divórcio. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse ponto, esse subponto 2, e vamos dar aqui 3 exceções para o divórcio. Uma estabelecida por Cristo e 2 estabelecida por Paulo, logicamente inspirado pelo Espírito Santo, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Então nós vamos ver a primeira exceção, é a infidelidade, que está em Mateus 19:9, que nós já lemos aqui. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então essa é a primeira exceção. Lembrando que o casamento, o plano original de Deus, nós não podemos esquecer isso, é o casamento indissolúvel, é a regra. E toda regra tem a sua exceção. Então, por causa do pecado do ser humano, Deus, ele infelizmente, ele teve que permitir, digamos assim, estabelecer essas exceções. Primeiro, por causa da infidelidade. Mas mesmo na infidelidade, o ideal é o perdão. Tá? Então, o primeiro caminho, quando alguém adultera, machuca o seu cônjuge com adultério, o primeiro caminho é o perdão. Primeiro caminho. Se não houver essa possibilidade de reatar os laços e viverem juntos, a Bíblia ela permite o crente se divorciar porque ele foi ferido pelo adultério. Segunda exceção, o divórcio por incompatibilidade. Se aqueles 2 crentes, entendamos bem isso, né? Aqueles 2 crentes que não estão combinando, né? Não houve adultério, não houve fornicação, não houve nada que seja de cunho sexual, que se encaixa na palavra porneia, não houve nada disso, mas eles não estão se dando bem, né? Acharam que era uma coisa e não era, e eles agora estão, digamos assim, arrependidos porque se casaram. E eles querem se divorciar. A Bíblia permite, né? Mas olha o que a Bíblia diz, capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 10. E todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Essa é a regra. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E o marido não deixe a mulher.
Então, qual é a exceção aqui? Quer divorciar? A Bíblia te dá o direito. Porém, se não houve adultério, se não houve agressão, né, que esse é um caso muito delicado, se não houve abandono de um dos cônjuges, né, que aqui é um outro caso que nós vamos ver, os dois não quiseram mais, eles podem se separar e se divorciar. Porém, olha que coisa muito importante. Que se porém se apartar, que fique sem casar. Então, precisamos pensar muito nesse caso. É aí que entra a banalização do casamento. Larga um hoje por nenhum motivo, casa com outro, não dá certo também, casa com outro e vai indo, né? Daqui a pouco tá igual a mulher de João capítulo 4, né? Tiveste 5 maridos e o que tem agora não é seu. Então temos que tomar cuidado com isso. E uma terceira exceção, ainda em 1 Coríntios capítulo 7, é o versículo 12. Mas aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, então aqui é um casamento misto, tá? Casamento misto. E ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Agora olha o versículo 15. Mas se o descrente se apartar, que se aparte. Porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então essa é uma exceção no casamento misto, tá? E uma coisa que nós precisamos destacar: a decisão precisa partir do descrente. Tá? Então aqui é o abandono do descrente, é o abandono do cônjuge descrente. Essa é a terceira opção. O texto é bem claro, porque o marido descrente, versículo 15, né? Se o descrente se apartar, que se aparte. Ok? Então nós precisamos entender bem essas 3 exceções. Agora, nós precisamos lutar pela regra. Qual é a regra? A regra é o casamento indissolúvel. Essa é a primeira opção. Ok? Vamos então para o ponto 2. Se você quiser comentar alguma coisa, fazer a sua pergunta, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder para você. A sutileza da normalização do divórcio. A sutileza da normalização do divórcio. Então nós vamos estar vendo aqui alguma coisa sobre a normalização do divórcio que hoje está tão em voga, né? Então, o divórcio no contexto legal. Então, na questão da legalidade, o divórcio é permitido. Quantas vezes a pessoa quiser, né? 1 vez, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes a pessoa quiser, ela pode se divorciar, tá? A Constituição de 1988, que é a que está em voga hoje, né? Com um monte de emenda, né? Mas ainda é a Constituição de 88. Então, no aspecto legal, o divórcio é permitido, ok? Agora, o divórcio, no aspecto moral, é aí que entra a questão, né? Então, o Estado, né? Ele garante, em seu aspecto legal, o divórcio. Contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. É aqui que nós precisamos entender. Nós cristãos, somos cidadãos da terra, tá? Mas também somos cidadãos dos céus. O que a Bíblia diz em Filipenses 3:20? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Então, nós somos cidadãos aqui, mas nós somos cidadãos do céu. Romanos 13 diz que nós devemos obedecer toda a autoridade constituída, mas nós precisamos fazer uma ressalva, que existem leis que são contra aquilo que a Bíblia diz. Tá? Então, nesse aspecto, nós temos que levar em conta, e falando do divórcio, o aspecto moral do divórcio. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Não é o que a Constituição diz. A Constituição vai permitir você divorciar quantas vezes for possível. Quantas vezes você quiser, né? Melhor dizendo. Porém, o que a Bíblia diz no aspecto moral? O que é que a Bíblia ensina sobre o divórcio? Nós precisamos levar em conta isso. Por quê? Porque a maior constituição do cristão é a Bíblia. Tá? Abaixo da Bíblia, nós temos as leis humanas, mas nós devemos obedecer às leis humanas até o ponto em que elas não ferem a Constituição maior, a carta, né, como chamamos a Constituição, a Carta Magna, né? A nossa Carta Magna é a Bíblia Sagrada, né? E nós precisamos segui-la, ok? Então esse ponto 2 aqui, o que nós vimos aqui? A sutileza da normalização do divórcio. E quando eu digo normalização, é a luta constante da sociedade, muitas vezes dos poderes constituídos, para normalizar algo que a Bíblia proíbe, né? E isso para ferir os princípios bíblicos e para destruir a família. Então nós precisamos estar atentos, como cristãos, precisamos estar atentos a essas ideologias. É o que nós estamos estudando nessa lição. A sutileza, a sutileza da normalização do divórcio. Tomemos cuidado. Se você tem algum comentário aqui nesse ponto, é só interagir aqui conosco, deixando aqui o seu comentário, né? E nós vamos interagir com você. Se você tem alguma dúvida, se estiver ao nosso alcance, nós vamos responder, senão nós vamos estudar e te dar uma resposta à altura, ok? Então vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, o divórcio e a prática pastoral. Agora falando com pastores, né? Eu sou pastor de igreja e nós precisamos estar atentos à prática pastoral de uma pessoa divorciada. Então, subtópico 1, a pessoa do divorciado. Note que o tópico já diz a pessoa. Então, o divorciado é uma pessoa. Ele não deve ser desprezado. O seu caso deve ser tratado biblicamente, porém ele não deve ser desprezado, ok? Então, o divorciado, ele é uma pessoa e ele tem que ser visto como uma pessoa. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Só quem já passou por esse processo sabe o quão isso é difícil, né? O quão deixa feridas, né? Às vezes muitas mágoas. Por isso que o Espírito Santo precisa agir no nosso coração, no coração daquele que se divorciou, para que ele vença os traumas e para que ele perdoe aquilo que deve ser perdoado, né? Então, os divorciados, eles devem obter aconselhamento pastoral, né? E também, se necessário, na maioria das vezes é necessário, um acompanhamento psicológico, tá? Para que ele tenha que ele viva uma vida, na medida do possível, normal, né? Porque ele tem que continuar vivendo.
Então ele precisa de aconselhamento. Então você que é pastor, talvez esteja ouvindo esta aula, vendo esta aula, é preciso pastorear o divorciado de uma forma a estudar cada caso. Nós precisamos estudar cada caso para podermos agir da melhor maneira possível. E o tópico 2 aí, o divorciado como cristão, né? O divorciado como cristão. Então, cada situação que eu já disse deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Então aqui o que nós precisamos fazer? Nós precisamos evitar dois extremos. Primeiro extremo é a banalização do casamento e a normalização do divórcio por qualquer motivo, né? Porque senão vai virando uma bagunça, né? Acho que a palavra mais certa seria essa, uma bagunça. Então precisamos evitar esse extremo. E o outro extremo que nós devemos evitar é que nós não podemos abandonar a pessoa, o cristão que foi divorciado, que passou por esse processo doloroso. Então nós pastores, né? E você que é conselheiro, às vezes de casais, né, que trabalha nessa área, precisa levar isso em consideração. Evitar dois extremos, ok? Então terminamos aqui esse ponto, terminamos a nossa aula. Vamos fazer aqui uma rápida recapitulação, né? Uma rápida recapitulação. O que nós aprendemos hoje? O que nós aprendemos? No primeiro ponto, nós aprendemos aí sobre o divórcio no contexto do Antigo Testamento e também no contexto do Novo Testamento. Quais as exceções? O padrão é a indissolubilidade do casamento. Porém, há exceções. Nós aprendemos aí o que a Bíblia diz sobre isso no Antigo e no Novo Testamento. No ponto 2, nós vimos a sutileza da normalização do divórcio, né? Como hoje está uma luta travada aí na área secular para tornar isso normal, né? Na verdade, legalmente já é normal, mas nós precisamos saber o aspecto moral. Que é que a Bíblia diz sobre isso? Nós aprendemos aqui que há algumas exceções, né? Precisa ser bem frisado isso, porém a regra é um casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. E no ponto 3 nós aprendemos o divórcio e a prática pastoral. O divorciado é uma pessoa que precisa de cuidados e o pastor precisa analisar cada caso e levar em consideração que aquela pessoa divorciada, além de ser uma pessoa, ele é um cristão que precisa de aconselhamento, ok? Que Deus te abençoe. Eu espero você na próxima semana, na próxima aula, na lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então, que Deus te abençoe e que você possa ser edificado através desta lição. Se você chegou até aqui, eu quero pedir para você deixar o like aí para nos ajudar, deixar um comentário aí para também nos ajudar e compartilhar este canal nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.